do dia, dia 24 de março de 2024, domingo de Ramos, cor litúrgica vermelho. Santo do dia, Santa Catarina da Suécia, patrona das virgens e intercessora contra o aborto. Século XIV, Suécia, uma jovem moça, uma moça leiga, mas filha de uma santa mulher. E ela então que, educada pela mãe, foi educada para adorar Jesus, dando-se, entregando-se inteiramente em proteção a outras jovens, principalmente as protegendo de abusos e também cuidando dos doentes. Santa Catarina da Suécia, dignai-vos, meu Deus, permiti que eu tenha em Santa Catarina da Suécia uma poderosa e eficaz intercessão como advogada diante do vosso poder, a fim de que seja afastado de mim, de todos nós, o mal que nos ameaça. Que ela nos conduza pela sua proteção sã e salva através dos perigos, a fim de mostrar-nos a glória do vosso nome, para que possamos louvar-vos, meu Deus. Peço-vos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos entregar nesse dia de domingo de Ramos, onde a igreja proclama o senhorio de Jesus, o Jesus Cristo e Rei. Mas para ser rei era necessário passar pela morte. Então, na liturgia de hoje, nós vamos ver também como centro da liturgia é o momento da crucificação de Jesus. Então, na festa de Cristo Rei, onde o mundo e a igreja proclama Senhor Jesus, o senhorio de Jesus, ele é proclamado diante de uma leitura onde leva Jesus à morte. Se Jesus não tivesse passado pela cruz, ele não seria rei. Então era necessário cumprir as profecias, tudo que estava nos profetas, nas escrituras, era que necessário que Jesus passasse por isso. É isso que nós vamos ver na liturgia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já na primeira leitura, em Isaías 50, capítulo 6, veja que o profeta, ele fala quase 600 anos antes de Jesus, né, o que Jesus ia passar, da forma que ele ia passar. Se você pegar Isaías 50, 51, 52, 53, você vai ver o detalhe de tudo, de como Jesus foi crucificado, como que ele foi crucificado entre dois ladrões. Tudo que Jesus passou no momento da crucificação foi profetizado. Então a morte de Jesus na cruz não é uma surpresa, só pode ser uma surpresa para aqueles que não queriam ver que o Messias passaria por essa situação, né? Ou então porque seus olhos estavam cegos, porque a religião lhes traria certas facilidades econômicas, né? Certos confortos e poder sobre o povo, e esqueceram de ver as escrituras que eles mesmos teriam que defender. Então vamos ao texto e vamos ver como que a profecia de Isaías fala em detalhe o que aconteceu com Jesus. Primeira leitura, Isaías 50, de 4 a 7. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancar a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui Isaías descreve aquele momento onde tanto os guardas de Herodes que prenderam Jesus e também quando a guarda romana que esbofetearam Jesus. E ele realmente cumpriu o que estava profetizado em Isaías 50. Mais detalhes, volte lá em Isaías 50, 51, 52, 53, onde você vai ver detalhes do que prega, do que está registrado no Santo Evangelho. Como pode, né?
quase 600 anos antes, um profeta relatar com tamanha qualificação o que aconteceria com o Messias, com o Filho de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 21, também o Salmo 21, 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Este salmo é o que Jesus fala, né, um pouco antes dele morrer na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Então ele cita este salmo, né? Esse salmo foi escrito há quase 1000 anos antes de Jesus. Então ele cita o salmo, né? Então algumas pessoas falam assim, pode ser que o Senhor abandonou, como pode Deus abandonar o próprio Deus? Então é uma opção de questionamento porque Jesus recitou esse salmo. Mas quando a gente lê o salmo, nós entendemos o que Jesus quis dizer. O salmo fala assim, ó: riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte agora e salve, se é verdade que ele o ama. Então é uma crítica àquele que se entrega a Deus, né? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Então, transpassar as minhas mãos. Então, também é uma profecia sobre Jesus. E Jesus, antes de morrer, ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? Lembrando que esta profecia no Salmo 22 está sendo cumprida naquele momento. Eles apertam entre si as minhas vestes e sorteiam entre si minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Então tudo isso está acontecendo ali aos pés de Jesus. Eles estão tirando sorte sobre o manto de Jesus, querendo rasgar ao meio, depois decide não rasgar, um só ficou, né? Nenhum de seus ossos foram quebrados. Então, o Salmo 21, 22 está sendo cumprido ali diante de todo mundo. Por isso que Jesus fala, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Para lembrar, inclusive, que estava sendo cumprida ali a profecia do Salmo. Segunda leitura, em Filipenses capítulo 2, de 6 a 11, aqui nós temos a lembrança pela igreja, pelo apóstolo, de que Jesus é o Senhor. É interessante que, assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, que é interessante, na terra, que é aqui, na igreja, e debaixo da terra, ou seja, nos infernos. Ao nome de Jesus, tudo há de se dobrar. Não há mais poder além do Senhor Jesus. A morte já não prende mais um homem. A morte já não é mais o fim do homem. Porque ao nome de Jesus, debaixo da terra, nos infernos, também se dobra o nome de Jesus. E que toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Está aqui, né? Esse é o credo apostólico, este é o direcionamento apostólico. Jesus acaba de morrer na cruz, ressuscitou, soprou sobre a igreja o seu espírito e imediatamente os apóstolos já pronunciam o senhorinho de Jesus. Leitura da carta de Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11. Jesus Cristo existindo em condição divina, então Cristo é Deus. Pronto, não tem mais discussão teológica. Não se fez igual a Deus, ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Cristo, Deus, que se fez homem. Ponto final. Então não há por que discutir, ainda se discute, até os dias de hoje, se Deus, se Jesus fazia parte era da substância divina ou não. Isso aí é uma grande heresia, né? Achar que Jesus conseguiu ser um ser iluminado, um anjo, que ele era um homem como outro qualquer, um profeta como outro qualquer, é uma tremenda heresia. Então está aqui. Ele se fez, né, ele não fez de ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Ele podia não estar lá de dedo ali e fazer tudo diferente, mas aceitou a morte, aceitou a humilhação
aceitou levar sobre si os nossos pecados. Eu sempre prego e falo, ensino que nenhuma bufetada, nenhum sofrimento físico, porque nós tivemos mártires que morreram de uma forma muito mais agressiva do que Jesus. O sofrimento de Jesus não foi nada o que fizeram com ele. Isso não foi nada. Se eu for comparar com o sofrimento de alguns mártires que foram queimados vivos, que foram prensados como se faz um hambúrguer, né, ali na chapa, se for pensar que foram devorados por feras, outros colocado em postes, crucificado e colocado fogo quando a pessoa estava viva ainda. Então nós vamos ver que o sofrimento físico, alguns mártires tiveram um sofrimento maior do que o de Jesus e muito maior, incomparável. Mas o sofrimento de Jesus é levar sobre si a maldição de todos os homens, de todas as mulheres, da humanidade. Trouxe sobre si a maldição. Eu não sei se aconteceu com você já alguma vez. Se você fez algo e se arrependeu profundamente, estava tão envergonhado, não conseguia no outro dia olhar para a esposa, para os filhos, ou para o colega de trabalho, passou vergonha, não sei. Então, aquela situação de deprimente, né, com uma pessoa. Agora imagine com toda a humanidade, não só a humanidade do tempo de Jesus, antes de Jesus e a humanidade que viria futura, né? Então, no tempo de Jesus, Jesus já levou sobre si as minhas maldições, os meus pecados, e tudo isso pesou no coração de Jesus. Esse é o sofrimento de Jesus, esta angústia profunda que o pecado causa nas pessoas. Imagine isso em dimensão infinita, né? Em dimensão para toda a humanidade, numa só pessoa, que não se fez ser igual a Deus uma usurpação. Então, como homem, ele sofreu o pecado de todos nós, o meu, o seu, de todos, de vovó, de vovô, de bisavô, e também dos nossos netos, bisnetos, tataraneto, o que vai acontecer no futuro. Então, todos os nossos pecados pesaram no corpo frágil daquele homem que Jesus, que embora sendo Deus, não se fez igual a Deus, ser igual a Deus, uma usurpação. Ele sofreu como homem, né? Para na cruz derramar o seu sangue divino, para assim nos libertar de todo o mal. Por isso Deus exaltou acima de tudo, ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. E no Evangelho de hoje nós vamos ver exatamente aquele momento da crucificação de Jesus. Mas hoje não é Cristo o Rei? Nós não proclamamos Hosana, Hosana, não é aquele momento em que Cristo entra, né, em Jerusalém, todos proclamam que Jesus é Cristo Rei, mas eu falei logo na abertura do programa de hoje, não há rei sem cruz, né? Por isso que a igreja exalta agora o sofrimento de Jesus. Paixão de Jesus Cristo, segundo Marcos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de hoje é Marcos 15, de 1 a 39. Vamos fazer isso de forma breve. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, o mestre da lei, e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e entregaram a Pilatos. E Pilatos interrogou Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Não tem nada a responder? Vê quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava um prisioneiro que lhes pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que, numa revolta, tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos então perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Que ele tentou induzir a população. E ele bem sabia
que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para pedir a Pilatos que soltasse Barrabás. Pilatos então perguntou de novo: Que queres então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tomaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos interrogou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: Crucifica-o! 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 Assim também a nossa geração de hoje, né? Quantos desejam crucificar novamente Jesus, criticando as leis, criticando todo o valor do moral, dos relacionamentos, toda a moralidade eclesial, toda a moralidade da lei, né? Então crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Pilatos aqui representa toda a força política da época. Então, toda a força política de hoje também não tem muito compromisso com as coisas de Deus. Antigamente, na fase da cristandade, dos anos 300 aos anos 1300, né, foram 1000 anos onde os reis se submetiam à igreja, né, tinham medo de pecar, as suas leis elas não podiam ir muito além da moralidade divina, então tinha um respeito pelo divino. A partir dos anos 1300, com a revolta dos reis, com os estados se proclamando laicos, né? Ser laico não tem problema nenhum, agora laicidade, ou seja, não querer atender às demandas, né, da lei do Senhor, e levar o Estado a ficar longe, distante da lei de Deus. E alguns até negarem Deus. Então, quando o homem e a nação negam Deus, ele começa também a negar a existência dos homens. Então, por isso que alguns estados, países, toleram o aborto, botam em suas constituições e leis, e daqui a pouco também será legalizado, com certeza, a eutanásia. Então, os velhos também já não fazem mais parte de uma linha produtiva da nação, já não merece morrer. E muitas são as famílias que desejam fazer isso com seus velhinhos, um para assumir a pensão, outro para assumir um seguro de vida que tem ali, aquele velhinho já está incomodando. Isso vai ser natural, porque na medida que a nação rejeita Deus, daqui a pouco rejeita essa mesma nação, os homens. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com o manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo, zombando, né? Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe a cabeça uma vara, cuspiam nele, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele, zombando, né? Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e vestiram-no de novo com as suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, para carregar a cruz. Eu vou ler outra vez. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo para carregar a cruz. Veja, também talvez Deus esteja te convocando agora, como pai, como mãe, carregar a cruz, né? Carregar a sua cruz. Talvez aqui seja seu nome, né? Pai, imagina seus filhos. Eu, no meu caso, Dilton, pai de Guilherme, de Luísa, que voltava do campo, ou seja, não tinha nada com isso, mas a carregar a sua cruz. Às vezes nós somos convocados por Deus a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, também isso está na profecia, né? Mas ele não tomou. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da condenação: Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda, também para cumprir a profecia em Isaías.
Os que ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destrói o templo reconstrói em 3 dias, salva a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultaram, os ladrões, né? Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou em alta voz: Eloi, 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 lama sabachthani. Que quer dizer? Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Então nós temos aí a proclamação do salmo que eu acabei de falar, que é o Salmo 21, que acabamos de ver na liturgia de hoje. Nesse momento, então, enquanto Jesus proclama: meu Deus, por que me abandonaste?, ele está evidenciando que ali se cumprem todas as profecias sobre ele. Alguns dos que estavam ali por perto, ouvindo, disseram: Veja, ele está chamando Elias, porque ele falou Eloi, Eloi, né? Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Todos se ajoelharam. Todos nós devemos nos ajoelhar nesse instante, né? E contemplar aqui, nesta homilia, a morte de Jesus Cristo. Nós, de joelhos, proclamamos que o Senhor é Rei e Senhor da nossa vida. Jesus, na sua morte, nos liberta. Por isso, nós te louvamos e te bendizemos. De joelhos agora, proclamamos o senhorio de Jesus. Podemos ficar de pé. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se, de alto a baixo, de 2 partes. Quer dizer, quando Jesus morreu, a cortina se abriu, ou seja, o céu se abriu. Antes de Jesus, a cortina estava fechada, mas na morte de Jesus, novamente se abre, o céu se abriu. Então, todo homem que morre, toda mulher que morre a partir de Jesus, mesmo na mansão dos mortos, nos infernos, há a possibilidade de ser salvo, porque Jesus é o Senhor do céu, da terra e até debaixo da terra. Então, o Senhor é o Senhor da vida agora. A morte não é para mais cada homem, cada mulher que morre batizado no Senhor e vive a esperança da salvação. Seremos ressuscitados com o Senhor. Por isso esse símbolo de ter rasgado o véu do templo, né? O véu do templo que dividia o santo do santíssimo. A área onde ninguém poderia entrar agora se rasgou, ficou exposta. Então agora, na morte de Jesus, o céu se abriu. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez eu quero lembrar, né, que eu tenho toda a liberdade para comentar o Evangelho no meio, durante, quando eu estou proclamando o Evangelho, porque não se trata aqui de uma liturgia. Embora a reflexão do dia, nós fazemos uma reflexão, um estudo bíblico sobre as palavras que são feitas na liturgia. Mas eu não tenho nenhuma pretensão aqui neste programa de cumprir as regras litúrgicas. Por isso eu tenho toda a liberdade, como estudo, de fazer um complemento, fazer um ensino em cada versículo, né? Embora eu use a receita litúrgica de proclamação da palavra, né? Palavra do Senhor, palavra da salvação, mas é para evidenciar que é a primeira leitura, a segunda leitura, e evidenciar que é um evangelho. Mas nós estamos fazendo aqui um estudo bíblico, então por isso que eu faço com toda liberdade a interpretação do texto. Mas vamos pedir a Deus agora, sim,
em nome de Jesus, que nos derrame sobre nós um espírito capaz de reconhecer que Jesus é o Senhor. Coloca em nós a humildade, Senhor. Tira de nós toda arrogância que nos faz lutar contra a realidade do senhorio de Jesus. Nós aceitamos muitos senhorios nas nossas vidas, as leis dos homens, as constituições das nações são senhorios sobre nós. Por que não aceitarmos o senhorio de Jesus, entregando-nos e submetendo-nos completamente a Senhor Jesus, para que sejamos livres para adorá-lo e assim merecedores da ressurreição, pois Jesus vem e está chegando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta oração para que mais corações estejam sensíveis ao senhorio do Senhor Jesus, à presença do nosso Deus em suas vidas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.